Salmos de Davi, Salmo de número 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos que praticam iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se no momento. A oração que toca o coração de Deus, a oração que toca Deus. Às vezes nós achamos que é a altura que nós gritamos, é o barulho que nós fazemos. Mas não é isto. O irmão Brana, o profeta de Deus, ele pregou a mensagem, a personificação do cristianismo. A personificação do cristianismo é o tema desta mensagem. E aqui no parágrafo 14 até o 17, ele mostra para nós uma coisa tão linda, tão maravilhosa, tão comovente, que nos inspira. Veja aqui. Um garotinho, certa vez, lá no sul, havia um relato que ele estava ajoelhado numa fileira onde ele estava arando. Então o garotinho estava arando e ajoelhou-se ali na fileira. E um clérigo passou por ali e ouviu o sujeitinho repetindo o alfabeto. A, B, C, D. Então o garoto, o menino, estava lá trabalhando e ajoelhou lá onde ele estava trabalhando e começou A, B, C, D. E assim por diante. E ele estava ajoelhado. Então o clérigo ficou bastante perturbado. Então ele ouviu o garotinho repetir o alfabeto e então dizer Amém. E quando ele se levantou, ora, o clérigo falou com ele e disse: Filho, eu sou um servo do Senhor. Eu ouvi você orando, mas você estava simplesmente dizendo o alfabeto. E eu não compreendo porque você estava simplesmente dizendo o alfabeto. Ele disse: Senhor, eu não sei orar. Ele disse: Eu nunca orei, mas eu tinha um pai e uma mãe de oração. Olha como que um pai e uma mãe de oração influencia os filhos. Devemos pensar nisto. Os quais foram embora para o céu. E disse a mamãe: Eu era bem pequenininho quando ela morreu. Mas eu recordo de tê-la ouvido quando ela estava com problemas. Ela ia até ao Senhor e orava.
e ela morreu quando eu era muito pequeno. Ela não pôde me ensinar a orar. E eu fui colocado nas mãos de uma pessoa cruel, que me bate e me trata mal. E pensei que talvez depois que eu aprendesse o meu ABC, se eu pudesse tomar todas as palavras e dizer todas as letras, talvez ele pudesse reuni-las e compreender o que eu quis dizer. Deus é tão grande como esse garoto, na sua simplicidade, porém sincera e revelada. Ele disse que ele podia pegar aquelas letras e reuni-las e compreender o que ele queria dizer. Às vezes não é o que nós falamos nos lábios, não são palavras bonitas, decoradas, um português correto que Deus ouve, não é isso não. Esta é a oração, vou voltar aqui, talvez ele pudesse reuni-las e compreender o que eu quis dizer. Esta é a oração da sinceridade, com certeza ele podia juntá-las. Não é como oramos em nossos lábios, é o motivo de nosso coração. É isto que Deus ouve. Então não é os lábios que Deus ouve, é aquela oração que às vezes você nem consegue se expressar. É aquela oração que às vezes, a oração de Ana, só mexe os lábios, às vezes nem os lábios mexem, mas é aquela oração que sai da alma, é aquela oração que você ora por dentro, e às vezes sai só as lágrimas nos olhos. Ele às vezes não ouve os nossos lábios, ele ouve nossa intenção. Qual o motivo de nosso coração? Que coisa chocante, compenetrante nas nossas almas. Agora, quando a pessoa está realmente em angústia, realmente necessitada, com clamor na alma, aquele motivo honesto e sincero dentro do coração, Deus ouve. Às vezes você nem consegue expressar, como esse garoto. Ele só falava A, B, C e D. Mas Deus é tão grande que Ele podia juntar aquelas palavras, aquelas letras, e compreender o que aquele garoto estava passando. Sem mãe, órfão, na mão de uns carrascos, ele trabalhando ali. Deus realmente foi tocado pelo sentimento do coração dele. Nós sabemos de uma história do bêbado Jim. Ele era bêbado, bebia, e todas as vezes ele entrava naquela igreja, passava pelas portas, ia cambaleando até a plataforma, até o altar, e ali parava e falava: Senhor, aqui está o Jim. E dava meia volta e voltava cambaleando e ia embora. No outro dia ele voltava novamente, bêbado, cambaleando, chegava lá no altar e falava: Senhor, aqui está o Jim. Com certeza ele não tinha mais palavras para expressar, mas com essas palavras ele estava dizendo que ele queria ser liberto, para Deus ter misericórdia dele. E certo dia ele foi atropelado e foi parar no hospital.
E o pastor daquela igreja foi fazer uma visita para ele lá no hospital. Ele disse: "Ô, Jim, eu sou o pastor daquela igreja, aonde você entra todos os dias e vai até o altar e falava: Jesus, aqui está o Jim." Aí aquele moço, Jim, virou para o pastor e disse: "Ô, pastor, ele esteve aqui agora mesmo e disse para mim: Jim, aqui está Jesus." Então aquelas palavras, mesmo que ele estava bêbado, ele tinha um desejo de ser liberto daquilo. E aquilo não vinha dos lábios dele somente, aquilo vinha da alma. E se você está passando por situação semelhante, se a sua alma clama, se você tem um desejo profundo de vencer algo que você não consegue, de superar algo que você sabe que não é correto, olha, você clama na sua alma, e um dia você verá isto pelas costas, pela última vez, porque Deus ouve esta oração honesta, sincera, que vem do coração, esse clamor da alma, que rasga o céu, rasga o véu e penetra diante do trono da graça, o trono de misericórdia. Essa é a verdadeira oração, aquela que sai do âmago, aquela que sai da alma, aquela que vem, às vezes brota só lágrima nos olhos. E que Deus possa, nesta hora, nesse momento, atentar para esta oração suplicante do seu coração, da sua alma, no nome de Jesus Cristo. Amém.